A história está aqui hoje no Monte Nebo, em árabe, Jabal Nebo. É o monte onde Moisés viu a terra prometida. Nebo é a cidade ao oriente do Jordão que foi tomada e reedificada pelo israelita Rúben. Mais tarde foi recuperada pelos moabitas. Esse monte, essa parte do Monte Nebo é cuidado pelos franciscanos. A área do Monte Nebo está entre 700 a 800 metros acima do nível do mar. Embora tenha muitos picos, dois mais importantes são Siag-Ra, Memorial de Moisés, e Mucaiate, cidade de Nebo, um dos montes mais elevados da região montanhosa de Abarim, na terra de Moabe, de onde Moisés, antes de morrer, pôde ver a terra de Canaã. Esse monte faz parte da Terra Santa e é um memorial de Moisés. Aqui é uma pedra, está escrito que está sob custódia dos franciscanos. De acordo com a Bíblia, Moisés viveu 120 anos. Muitos estudiosos dividem sua vida em 3 terços. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito com os faraós. Os outros 40 anos foram passados com seu sogro em Midian. Os últimos 40 anos ele estava liderando seu povo para fora do Egito, no Sinai, e de lá indo para o norte em direção à terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a oeste do Rio Jordão. Essa pedra é um exemplo de porta de túmulo bizantino e foi usada em um monastério em uma vila. A partir do século IV d.C., os primeiros pais cristãos construíram muitas igrejas e mosteiros na área para lembrar o evento mais importante que ocorreu ali, a morte de Moisés, depois que ele avistou a terra de Canaã. O Monte Nebo foi mencionado no Antigo Testamento como parte da terra de Moabe. Seu cume, chamado Pisga, é provavelmente Siag-Ra, onde o memorial de Moisés foi construído. Eles acamparam em Wadi el-Haza, Zered, e Wadi el-Mujbi, Arnon, antes de seguirem para lutar com o rei Seom dos amorreus, perto de Gerrais, perto de Madaba. Eles derrotaram o exército de Seom, alcançando o Monte Nebo das planícies de Moabe. Antes de chegar ao cume, Balaque, o rei de Moabe, chamou o famoso profeta Balaão para vir amaldiçoar os israelitas. Ele viajou em sua famosa jumenta falante. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Em vez de amaldiçoá-los, ele os abençoou. Como aqui é um memorial, esse espaço é um memorial de Moisés, nós temos aqui o símbolo de uma serpente de bronze que Moisés teve que levantar no deserto. E logo ali nós temos a igreja. Moisés levantou a serpente de bronze no deserto para salvar as pessoas que fossem mordidas por serpentes venenosas enviadas por Deus como castigo pela ingratidão do povo. A cruz com a serpente é um marco no Monte Nebo, obra de arte moderna no Memorial de Moisés. É uma obra de Giovanni Fantoni de Florença, conectando a serpente de bronze que Deus pediu a Moisés para levantar para salvar o seu povo com a salvação de Cristo na cruz. Ele passou com seu povo perto das montanhas de Edom, onde Petra foi construída mais tarde. Lá, de acordo com a tradição cristã primitiva e também com Joséfo, ele enterrou seu irmão Arão, o sumo sacerdote dos israelitas, no topo do Monte Or, em Edom, que fica perto de Petra. Foi pouco antes da morte de Arão que Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo permissão para atravessar sua terra na famosa estrada do rei. O rei de Edom recusou. Moisés decidiu contornar Edom, provavelmente voltando para Acaba e então para o deserto, passando pela área Man, na Jordânia, que muitos acreditam ser a área onde ele fez a serpente de bronze. Foi daqui que Moisés viu a terra prometida, mas não pôde entrar, porque quando o Senhor falou com ele para falar a rocha, ele feriu a rocha, com raiva do povo. Então ele não entrou na terra prometida naquela época. Em um dia claro, o cume de Siag-Ra oferece uma ótima vista para o oeste. Pode-se ver as montanhas da Judéia e Samaria, como Belém e seu pico em forma de cone de Heródio, as torres perto de Jerusalém e Ramalar, a área do Curã, onde os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados, Jericó, a represa de Cafrei, o Mar Morto e as montanhas de Amã ao norte. Observa-se um panorama da Terra Santa
e uma vista mais limitada do vale do Rio Jordão. Quando Moisés chegou ao topo do Monte Nebo, Deus lhe mostrou a terra de Canaã antes que ele morresse e fosse enterrado na área. Não há sepultura para Moisés no Monte Nebo, assim como a Bíblia diz. Ninguém sabe onde está sua sepultura. Acredita-se que Moisés foi enterrado no vale próximo ao Monte Nebo. Muitos acreditam que é o vale de Ayumusa, fontes de Moisés. Vários peregrinos antigos mencionaram o Monte Nebo em seus escritos importantes. Entre eles estão Pedro o Ibérico, Teodósio, o peregrino de Piacenza, João Rufo e muitos outros. Em 1932, os picos de Siag-Ra e Mucaiate foram comprados dos beduínos locais pela custódia franciscana da Terra Santa. Em 1933, o padre Silvestre Salles liderou a primeira escavação no local, seguida por outras campanhas arqueológicas em 1935, 1937 e 1963. O padre Michel Piccirillo continuou o trabalho de 1976 até sua morte em 2008. Suas obras e escritos são de grande importância em qualquer estudo da Jordânia bíblica. Em 2016, o novo e longo projeto de restauração da Basílica foi concluído. Com base nas novas evidências encontradas, acredita-se que a primeira igreja e o primeiro mosteiro data do século V d.C. Monges franciscanos ainda vivem em um novo monastério no topo de Siag-Ra, cuidando dos peregrinos que visitam o local. Não há dúvidas de que a área foi habitada pelo homem nos tempos antigos. No entanto, a importância desta área decorreu ao período do Antigo Testamento, quando a cidade de Nebo estava sob o controle dos moabitas e das tribos israelitas. O rei Mesa, em sua famosa inscrição Pedra Moabita, menciona que ele recapturou a área dos israelitas. Em seguida, Quemos me disse: vá, tome Nebo de Israel. Então fui de noite e lutei contra ele desde o amanhecer até o meio-dia, e o tomei e matei tudo que havia nele. O povo moabita foi fruto do incesto praticado entre Ló e a sua filha mais velha. Eram politeístas, e entre seus principais deuses estava Quemos, que era representado pela figura de homem com cabeça de touro que segurava uma criança no colo. Também é retratado como tendo abandonado a terra de Moabe às mãos dos inimigos, pois a opressão de Moabe por Israel é atribuída à ira de Quemos contra seu povo. Vários riachos de água correm pelas encostas da montanha. O mais famoso é o Ayumusa, fonte de Moisés. O nome vem da crença de que Moisés deu água ao seu povo aqui antes de sua morte. O Papa João Paulo II desembarcou em Amã para começar sua peregrinação jubilar à Terra Santa. Do Monte Nebo, ele olhou para a terra que foi prometida ao profeta Moisés. Nesta ocasião, ele plantou uma oliveira como um símbolo de paz em homenagem às pessoas que agora vivem nessas terras. Acredita-se que as planícies bíblicas de Moabe sejam as planícies que se pode ver olhando para o extremo norte do Mar Morto. O termo Abarim, montanhas de Abarim, também é encontrado em textos bíblicos. Como Abara significa cruzar tanto em hebraico quanto em árabe, o termo pode se referir à área de passagem do Mar Morto para as montanhas de Moabe e Amon, ou seja, uma das estradas modernas que levam a Amã e a Madaba. O monólito é uma obra de 5,5 metros de altura do escultor Vincenzo Bianchi. Esta escultura representa o livro do amor entre as nações. O título deste livro é uma mensagem escrita em árabe, latim e grego. Deus é amor. Em suas páginas, pode-se ver a história da salvação, terminando no canto superior direito com o tronco de Jesus na cruz, sem as mãos. Na visita de João Paulo II ao Monte Nebo, em 20 de março de 2000, a obra de arte foi dedicada a ele e uma mensagem escrita em latim que está no livro de Efésios: um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar, porque a história está aqui. Beijos!